Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jogo do Sucesso. O podcast que fala sobre empreendedorismo, traz histórias de sucesso para você, empreendedor, se desenvolver e prosperar cada vez mais no seu negócio. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, meu amigo Márcio Iba. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso podcast. E eu quero deixar que você se apresente, por favor. Bom dia, Fran. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? Como dizer, dá um pouco de nervosismo no começo, mas vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre as histórias, o que acontece no dia a dia e vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que a gente pode, como dizer assim, compartilhar o que a gente já aprendeu, trocar ideias, levar ideias diferentes, né? E até aflorar outras ideias na cabeça das pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, né? Uhum. O Márcio, para quem não conhece ele é fundador da Bom Colchões, né? Uma empresa de colchões premium, né? Mas ele tem uma carreira de mais de 30 anos na área de consultoria no ramo moveleiro, em lojas de imóveis. E aí ele vai trazer todos esses insights dessa vivência toda na área de consultoria para, né, você, empresário, talvez aplicar isso dentro do seu negócio, principalmente do varejo, que é onde é a sua expertise, né, Márcio? Isso. Bom, passaram-se 30 anos, eu sempre digo assim, piscou, passou. Agora já 31, vai para 32 anos aí dentro do varejo do moveleiro, né? Loja de imóveis, indústria de imóveis. Mas eu sempre digo, Frank, dá para aproveitar isso em várias áreas, né? É como, tipo, quem administra um supermercado. Quem administra um supermercado, administra qualquer coisa. Porque o supermercado exige muito, né? É muito rápido o negócio, é muito peculiar. Então, o varejo no móveis, né? Nas lojas de móveis, na indústria de móveis, ele é desafiador porque ele muda muito rápido. Quando nós entramos, por exemplo, quando eu comecei, lançava-se um móvel a cada 1 ano, a cada 2 anos. Hoje lança-se um móvel a cada 3 meses, 2 meses. Não girou, tira, já coloca outro, já lança. Então, o mercado está muito dinâmico, né? Mas quando eu comecei, por exemplo, a minha trajetória, foi muito engraçado que a pessoa que me contratou, ele disse assim, Márcio, só tenho de ajudante de entregador. Eu disse assim, bom, vai isso mesmo, né? 20 anos de idade, começando a vida, o que tu vai... Começar de baixo, né, Márcio? Uma cidade pequena, né? Lontras, eu nasci em Lontras, no Vale do Itajaí aqui. Na época tinha 11 mil habitantes, uma coisa assim. Era uma cidade bem pequenininha. E trabalho, tu tinha que aceitar o que viesse, né? E eu gostei muito. Tanto que eu fiquei, né? Passei a minha vida dentro disso aí. Passei em loja de imóveis, fiquei como ajudante de entregador, depois passei ajudante de montador, depois passei a motorista de caminhão, de entrega de casa em casa, depois passei a montador profissional e fiquei alguns anos em gerência de um depósito, né? De uma rede de 18 lojas, assim, onde aprendi muito. Sempre digo, a vivência da gente a minha vivência, ela vem de dentro do que aconteceu mesmo, assim, né? Das empresas crescendo, o mercado mudando. Então, é legal quando tu olha a tua trajetória para trás, tu fica dentro de um mercado, por exemplo, que tu conhece o que está acontecendo e que tu já viu o que vai acontecer para frente, né? Como funciona. Eu acho engraçado que tem ideias que eu já pus em prática há 20 anos atrás, que hoje tem empresários que ainda não colocam. Uhum. Eu acho que essa vivência, né? Como você falou, você veio de baixo, você conheceu todos os setores desse tipo de empresa, desse ramo, né? Por isso que, inclusive, a consultoria, né? Após um tempo trabalhando ali dentro, você abriu essa consultoria para justamente trazer tudo isso, toda essa vivência, essas informações para os teus clientes, né? É interessante que eu fiquei um tempo dentro de loja de imóveis, né? E é diferente de quando findou esse tempo que eu fui trabalhar numa representada, que a gente vendia para as lojas de imóveis daí. E aí eu tinha um mundo da onde a ponta, da onde a mágica acontece, vamos assim dizer, onde a venda acontece, onde o sangue bomba, e eu fui trabalhar numa representação, onde a gente vendia para as lojas. E aí é um outro desafio, porque daí tu começa a ver de fora o que tu poderia fazer nas lojas, porque eu já tinha a vivência das lojas, né, de entrar na casa de um cliente, de ver como é que era a vida, por exemplo, dentro de um depósito. Então eu entendia o mundo do depósito, da logística, e entendi o mundo das lojas, porque mesmo não sendo vendedor,
Eu era montador, eu era entregador, eu era ajudante, eu era motorista, então eu sabia as dores dali, né? E é engraçado que daí eu comecei a olhar a representada de uma forma diferente. A gente cuidava de 12 indústrias aqui em Santa Catarina, né? Foi um dos maiores, é um dos maiores escritórios de representação comercial de Santa Catarina. Então a gente tinha 12 indústrias que a gente representava e vendia para as lojas. Aí eu pude ver A realidade da o loja. outro lado, né? O lado da indústria, o lado da representação, o lado, por exemplo, de como é que teu produto estava exposto na exposição, como é que ele deveria estar, por que que ele não estava vendendo. Tem um caso muito interessante que me acendeu, eu usei muitos anos na consultoria, Fran, que é layout de loja, para mim é importantíssimo. Tipo assim, uma das coisas primordiais é layout. Bem definido, para que a pessoa, tipo assim, o cliente entra, não confunda ele, para fechar negócio. Layout, eu sempre digo, layout tem uma função, fechar negócio mais rápido. Não confundir cliente. Um parênteses aqui, né? Nós estamos numa região onde tem uma grande rede de supermercado, aqui, né? E eles estão mudando o layout, não sei se tu percebeu, de algumas lojas deles. Tem umas 3, 4 lojas dele mudando o layout. Sim, o supermercado ele é muito visível, essa questão do layout para venda, né? Isso. E aí você falou uma coisa interessante, porque muitas empresas acham assim, poxa, mas eu não estou conseguindo vender meu produto. O cliente fica com dúvida, diz que vai pensar, compra de outro lugar ou compra da internet. E aí a estratégia que muitos empresários fazem é: eu vou baixar preço para ganhar da concorrência. E aí é que é o caminho inverso, né? É o caminho mais perigoso. Porque, por exemplo, essa rede de supermercado, por que eles estão trazendo as frutas para frente? Eles têm que ter uma estratégia para aquilo ali. Eles não estão trazendo as frutas, era lá no fundo, perto do açougue, vamos assim dizer. Sempre foi. E agora eles estão trazendo ela para frente. Provavelmente isso deve dar muito mais rentabilidade. Eu não sou do ramo do supermercado. Quem é já vai saber. Mas se uma rede dessa tá mudando o layout, tu imagina um lojista da minha área, por exemplo, que tem que fazer um layout bem feito, vamos assim dizer, para decidir vendas, né? E na representação comercial, onde eu trabalhei anos, onde eu atuei, né, uma época como representante, mas a maior parte do tempo foi promotoria, o layout era algo que a gente olhava muito. Muito, 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 muito em questão de fechamento de venda. E aí, por exemplo, assim, ó, quem tá aqui às vezes, Márcio, mas eu não tenho loja de móveis, por exemplo. Mas eu tenho o quê? Um supermercado, eu tenho uma loja de auto center, eu tenho... Pode ser até uma loja de roupa. Né? Você vai colocar mais à frente o que você quer vender. Mais visível para o cliente, mais disponível. E a gente quer vender o quê? Que nos deixa mais dinheiro em caixa, né? Exato. E aí é que é a sacada do negócio, né? E isso que nós olhamos, porque a gente passou por várias fases na representação. Quando eu entrei, eu não sei se eu fui pé frio, mas uns 2 anos depois quebrou o nosso maior cliente. Levou 70% do faturamento da empresa. Era uma rede de lojas que quebrou na época e levou essa fatia grande do faturamento. E em menos de 2 anos a gente conseguiu recuperar isso em clientes pequenos. A gente estava acostumado. É outra coisa perigosa para o empresário ter o faturamento muito alto na mão de poucas pessoas. É a bendita da ideia de colocar todos os ovos numa cesta só, né? Muitas vezes você diversificar cliente, você fica sujeito a menos risco. Só que é claro que é mais trabalhoso. O processo de venda, o controle, a organização disso acaba sendo, para muitos negócios, mais difícil, né? Porque aí você precisa ter mais braço, você precisa ter uma logística melhor, né? Falando do ramo do varejo. Sim, sim. Só que de contrapartida, vamos imaginar assim, ó, toda dor, ela traz uma solução também, né? Exato. Nessa época a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu, na época não se fazia tabloide, representado a gente fez tabloide. Nós amanhecia, anoitecia em gráfica. Né? A gente fez treinamento, desenvolvemos treinamento. Foi muito interessante que foi onde eu me especializei bastante em treinamento, por exemplo, de conhecimento do produto. E nós tínhamos um desafio bem legal, Fran, que era assim, treinamento ou tu fazia depois de fechar a loja ou antes de abrir a loja. Porque tu não podia fazer treinamento com a loja rodando. Com a loja rodando. E ninguém ia fechar uma loja, deixar de faturar para fazer isso. E se tu pega um vendedor de manhã cedo, ele teria que acordar mais cedo, chegar, né, um pouco mais cedo na loja,
ou ele ficar depois do horário. Um vendedor depois do horário tá cansado. A motivação do colaborador, ela é diferente, né? Aí, às vezes, pode não ser bem aceito esse tipo de treinamento. Mas é uma coisa interessante, tá? Eu vou te falar de uma cultura que eu conheci, que a Lojas Renner pratica, né? Com essa coisa do colaborador. Todos os dias, antes de abrir a loja, eles têm uma reunião de até 15 minutos de pé com todos os colaboradores, falando de metas, né? Levantando as metas do dia, o que precisa ser feito, tudo mais. Todos os dias, é uma rotina. E é uma forma que você criando a rotina, é lógico que você não pode comprometer o horário do colaborador, né? Porque aí tem a questão da CLT, que você tem as regras para seguir ali. Mas é tudo hábito. Sim. Se você Sim. cria um hábito dentro da tua empresa, os colaboradores, eles entendem que aquilo ali já faz parte da cultura dela, é mais fácil de ser aceito. Sim. O problema é que muitos empresários, né, com certeza nesses anos de consultoria, você via, eu sempre fiz desse jeito. Sempre funcionou desse jeito, mas o mercado ele tá muito cíclico. Com a era da internet, a era da informação, tem sido cada vez mais rápida essa mudança, e se você não se adapta, você fica para trás, né? Eu acho que eu te interrompi um pouco, mas aí eu já quero aproveitar esse gancho da era da internet, né? Que eu acredito que você veja muito isso. Você trabalhar com o ramo de varejo. Como você diferenciar o seu produto? Por exemplo, assim, essa água, produto é commodity. Sim. Né? Produto é commodity. Essa água, ela é a mesma coisa na loja do Márcio, no supermercado da esquina, na grande rede, na internet. É a mesma água. Só que o Márcio vai vender por um preço, o mercadinho da esquina provavelmente vai vender por um preço mais alto, porque ele compra mais caro, às vezes, a grande rede de loja consegue ter um preço competitivo porque compra em quantidade. Como que você vai se diferenciar? Como você, pequeno lojista, falando de um lojista pequeno, de bairro, que não tem, às vezes, muito acesso a comprar por um preço mais baixo, o produto consegue se diferenciar nesse mercado da concorrência com a era da internet, que as pessoas pesquisam o preço em questão de segundos. É interessante, vamos para o mercado mais agressivo. Voltamos para o supermercado, que é muito agressivo, né? Sim. Eu nasci dentro de um supermercadão de interior, que existe até hoje. Então, eu tô falando, tipo assim, minha mãe e meu pai eram donos meu avô, por parte de mãe, era dono do supermercado. Então, eu tenho 51 anos eu conheço do ramo do supermercado. Minha mãe tem até hoje ainda. E é interessante que, na região dela, de a região, que é uma cidade pequena, hoje Londres tem 15 mil habitantes, nenhum mercadão dos interiores sobreviveu a não ser a mãe. A não ser ela. Ela tem um mercado, não é do mesmo jeito, mas tipo assim, ela reformou o supermercado, ela foi se adaptando aos novos tempos, ela foi colocando prateleiras, porque nós viemos do tempo do supermercado de tu pedir o que tu queria e eu te entregar no balcão. Sim. Né? Tipo assim, era o caixão com farinha, com tipo, eu queria milho, eu queria, né? Tipo, eu pegava lá com concha e botava aqui, fazia a compra do balcão. Tu não pegava isso? Sim, não é que nem acontece com o self-service. Até inclusive self-checkout, né? No supermercado agora você não precisa nem de pessoas. Isso aí. E hoje sobrevive não, vive, né? Quem toca hoje é o meu sobrinho e minha cunhada, mas é muito interessante que o que fez esse supermercado sobreviver esses 50 anos, vamos assim dizer, e outros não sobreviveram? A mudança do tempo. Vamos colocar prateleira, vamos fazer diferente, vamos colocar, sei lá, um frango para vender no final de semana, vamos atender de forma diferente, porque não dá para brigar com as grandes redes. Então, tu tinha que atender bem. E, modesta parte, vamos puxar brasa para sardinha, que assim, né? Eu venho de atendimento, né? De trabalhar com o público, já da minha mãe e do meu pai. Meus sobrinhos, meu irmão, meus sobrinhos lá que tocam no supermercado, eles são muito bons em atendimento. Que vai diferenciar, por exemplo, assim, né? Tu ter algo rápido, chega no supermercado, tá tudo à mão. Primeiro, teu layout, que a gente tava falando no começo. Teu layout tá bem definido, a pessoa encontra rápido o que ela quer, que às vezes ela vai entrar no teu supermercado, tu não vai concorrer com um grande, mas tu quer rapidamente, eu preciso de um carvão, eu preciso de uma água, eu preciso disso, daquilo, coisa. Tem um bom atendimento, a pessoa tá atenta. Pronto. Tu já vai se diferenciar do mercado por algum motivo.
Agora, por que eu vou entrar num lugar onde ele é opaco, apagado, feio, desorganizado? Não tem, não existe nexo nisso, né? Então tem pequenos, tô olhando o supermercado, mas tem pequenas lojas de móveis, vamos pegar a minha área, que são pequenas, mas que vivem muito bem, não sobrevivem, vivem muito bem, né? Lucram, criam famílias, geram empregos em lojas pequenas do lado de grandes redes. Atendimento. Uhum. Layout bem definido, produto certo, preço justo. Porque tu não vai, tipo, querer ganhar de um grande lojista. É a pior coisa do mundo, né? Esses tempos eu faço consultoria para grandes lojistas. Eu estava fazendo para uma rede que já se considera grande, tem mais de 25 lojas. E ele estava contando um negócio para mim, ele estava falando assim, Márcio, a minha geladeira eu vendo a tanto. Eu compro antecipado. De anos de existência, eles têm poder, bala na agulha para comprar antecipado. Uhum. O lojista do lado de uma cidade quer bater ele, vendendo a geladeira mais barato do que ele, para ganhar no preço. Só que na linha branca, quem é da nossa linha sabe que a linha de refrigeração Tabelado, de linha branca não dá lucro. Uhum. Né? É meio que troca pão de padaria. Ele disse assim, esse lojista ele poderia ter aproveitado uma coisa. Eu estou vendendo a 5, bota 5 também. O que vai ganhar é um atendimento. Olha, né, a ideia do... Não vai ter a diferenciação do preço, aí você vai buscar a diferenciação de outra forma, né, Márcio? Esse é o grande erro, né? Como eu já comentei aqui. Buscar... Claro que existem estratégias para tu entrar no mercado com um preço baixo. Sim. Mas, às vezes, essa estratégia, ela é para um outro fim, para você ganhar mercado, para você vender outros produtos que tem um ticket bom, que tu tem uma margem legal. Sabe, é o bendito do boi de piranha. Sim, sim. Que aí você, ganha o mercado e depois vende os outros e aí você equilibra a tua margem e consegue lucrar. Mas o problema é que, principalmente, o pequeno empresário aqui no país que não tem acesso, vamos dizer, uma gestão, falando de gestão financeira, né? Porque eu sou especialista na área financeira, uma gestão financeira, administrativa, a visão, o empreendedor, esses dados, números, para tu conseguir tomar essa decisão, você acaba virando refém disso, da concorrência, briga por preço. E aí, o grande sempre vai ganhar. Existe uma coisa, Fran, que é muito interessante, que é assim, ó. Em 2014, quando eu montei a IBA Consultoria, eu já tinha anos, tipo assim, 15 anos vendo o vendedor dentro de loja. E eu conseguia ver todos os lados, porque eu cuidava dos 10 maiores de Santa Catarina, os 10 lojistas maiores, e eu participava dos lançamentos das lojas. Então, tem uma rede de loja que eu cuidava dela, que eu participava, eu estava do lado do vendedor, do representante, e eu estava no lançamento das campanhas, para saber o que ia acontecer. Eu tinha permissão para participar disso, porque eu trabalhava muito forte nos pontos de venda. O nosso segredo era ponto de venda. Então, eu ficava em cima dos pontos de venda, eu olhava, eu via se nosso produto estava bem exposto, se tinha assistência técnica. Eu cuidava para que o pessoal da área de vendas, o gerente, os vendedores, eles não se incomodassem com as nossas linhas de produto, que eles tivessem segurança de vender o nosso produto, qualquer coisa, eu estava ali para... Só que, contrapartida, eu estava lá também que eu queria o meu produto na exposição. Produto na exposição é muito importante. E eu cuidava para não perder o espaço. Porque se eu perdesse o espaço, eu levava 3, 4 meses para voltar com aquele produto de novo ali. Mas o que acontece? Quando tu entra na briga de preço, então tem muito gerente ou tem muito vendedor que ele está fascinado pelo concorrente. Uhum. E quando ele fica fascinado pelo concorrente, o que é fascinado pelo concorrente? O concorrente tem um preço melhor, o concorrente é mais agressivo, o concorrente é isso, o concorrente é aquilo. E ele fica hipnotizado pelo concorrente. E tem vezes que até donos de lojas ficam hipnotizados pelo concorrente. Eles começam a olhar o concorrente, o preço do concorrente, parece que tudo que o concorrente faz é melhor. E aí tá um grande perigo, porque existe muito barulho, produto barato, produto barato, produto barato, e as pessoas parecem que entram nessa mente mestra do produto barato. Só que não é o produto barato que sustenta o negócio, como tu acabou de falar. Uhum. O que sustenta a operação não é o boi de piranha. O boi de piranha chama. Um pequeno lojista não consegue fazer isso. Um pequeno empresário ele não consegue fazer o boi de piranha. Então ele vai ter que usar a expertise dele de outra forma
Porque ele vai ter que pegar carona na propaganda do grande. Porque se o grande se movimenta, o grande chama a gente, essa pessoa vai lá visitar uma grande empresa, seja o ramo que for, e ele vai andar também. Ele foi lá na grande empresa, deu uma olhada, mas a tua loja, o teu comércio é do lado de uma grande empresa. Cara, aproveita, porque ele foi ali, deixa eu ir aqui dar uma olhadinha no outro concorrente. Fazer a pesquisa. Fazer a pesquisa. Aí vai da expertise tua, tipo assim, cara, tem o produto lá, tem preço, mas eu tenho um produto aqui que é um pouquinho mais caro. É o preço. Aí, no caso do móvel, né? Tem uma colega nossa que é lojista. Prazo de entrega em 1 dia, 2, montagem, que muitas vezes algumas lojas não oferecem, só que oferece terceirizado, e aí tem um prazo maior, e aí tem essa incomodação, assistência. Então, você falou uma coisa muito importante, essa coisa da fascinação pela concorrência. Ok, analisar o mercado e o concorrente é a melhor coisa que você pode fazer. Você, como, às vezes, pequeno empresário, não tem acesso a uma consultoria e tudo mais que possa fazer isso, vá você né, a campo. Sim. Ir lá, olhar a loja, ver como que desenrola o bendito do cliente oculto, né? Que se fala tanto de ir lá fazer pesquisa do mercado e tudo mais. Faça isso. Mas, assim, olhe o seu negócio. Veja os seus diferenciais. No que você é único e o que você pode se destacar. Ok, aquela empresa, ela vende determinado produto, ela tem esse preço, eu também tenho esse determinado produto. Mas também eu tenho isso. Eu tenho um atendimento de qualidade, você consegue falar comigo, por exemplo, no WhatsApp, porque hoje em dia as pessoas querem urgência, querem resolução de problema, não querem se incomodar, tá? Mais do que valor, dinheiro, as pessoas, elas querem ganhar tempo e não se incomodar. Sim. Então, às vezes, isso pode ser isso que seja o diferencial do seu negócio. Não é que pode, né? Vamos pegar esse exemplo que tu usou desse lojista que tu conhece. Vamos ver, a estratégia dele é o quê? Eu tenho produto no depósito, então para isso ela teve que criar essa estrutura financeira, porque tu tem um depósito, requer isso, Sim. E é importante. E ela está usando isso a favor dela. Esse lojista está usando isso a favor. Eu tenho a pronta entrega e eu entrego com entrega própria. O meu caminhão é próprio e eu consigo te entregar em 2, 3 dias. Por exemplo, para a pessoa que comprou, que quer rápido isso aí, nossa, quem já passou trabalho com montador, com empresas que não entregaram no prazo, que o montador levou 15, 20 dias para vir montar, quando veio montar não veio uma pessoa qualificada, nossa, isso é água, né? Tipo assim... É ouro, água do deserto. Tipo assim, é ouro no ouvido delas, assim, não, eu vou comprar aqui. Porque eles querem evitar aquela dor que já tiveram lá atrás. Quando eu treinava o pessoal, Fran, eu treinei montador e entregador também, por causa que eu vim dessa área, eu treinava muito entregador e montador, eu sempre dizia assim, se tu chegar na casa de um cliente, comportamento, teu posicionamento de chegar na casa de um cliente, tu tem 2 desafios. Primeiro, se o cara já teve um mau atendimento, teu trabalho vai ser dobrado. E como é que eu identifico que o cara teve um mau atendimento? Se a entrega, que é primeiro chega a entrega na casa do cliente, né? Quando o montador já não vai junto. Se tu chegou para fazer uma entrega na casa do cliente e o cliente disse assim, cuida do canto da parede, cuida do teto, cuida isso, cuida aquilo, cuida aquele outro. Por que ele tá te falando isso? Alguém já foi entregar e bateu no canto da parede e quebrou. Foi erguer a caixa e... Pode não ter sido com ele, mas alguém já relatou isso para ele, ele tem medo de que isso aconteça com ele. Isso aí. Agora, se ele chegou, se uma equipe boa foi na casa dele, fez uma entrega sensacional, teu trabalho é dobrado, porque tu tem que superar aquela entrega. A expectativa dele já é alta. A régua dele já é alta. Na montagem é a mesma coisa. Como é que tu identifica um cliente que já teve problema com o montador? Ele fica contigo no quarto olhando. Porque se ele nunca teve problema, ele te deixa lá montando e vai embora. Não tem, meu Deus do céu. Então, quando a gente treinava as pessoas, assim, cuida, tu não sabe na casa de quem tu tá entrando. Como a gente não sabe quem está entrando no nosso comércio. Então, eu tenho que cuidar quando uma pessoa entra no meu comércio, seja ele qual for. Porque quem entra dentro da minha loja, vamos assim dizer, eu tenho que fazer uma análise daquela pessoa, tipo assim, se ela é mais extrovertida ou não é, mais ou menos o que ela procura, não posso acuar ela também. Então, o mercado, ele é cheio de nuances, mas é como tu falou, tem coisas que a gente pode tirar a nosso favor e não ficar hipnotizado pelo concorrente. Eu tenho um caso muito engraçado de um segmento do ramo moveleiro, dentro do ramo moveleiro, que é o atacadão de imóveis, quando surgiu.
Quem trouxe o atacadão de imóveis para Santa Catarina é um cara que eu trabalhei para ele. Tipo assim, eu fiz consultoria para ele. E chegou uma época que ele começou a ficar hipnotizado pelos concorrentes que botaram o mesmo negócio igual a ele. Ele começou a ficar preocupado, porque ele disse assim, putz, fulano tá vendendo, fulano tá vendendo, fulano tá vendendo. E o mercado nosso é assim, né? Oscila. Oscila muito, né? E aí ele começou a ficar hipnotizado pelo concorrente, pelos concorrentes, assim, fulano. Ele disse assim, ó, quem trouxe para Santa Catarina o atacadão de imóveis? Não foi tu? Isso foi. Ele disse assim, quem melhor sabe de como funciona um atacadão de imóveis do que tu? Ninguém. Disse, então, agora tu sabe o que o fulano está fazendo e ele não pode praticar aquele tipo de preço. Não, aquele preço é impossível praticar. Então ele não vai durar muito tempo. Só que o que acontece? Ele começou a entrar naquela onda de preço. De preço, de preço. Mesmo ele sabendo. Quando eu falei aquilo para ele, no outro dia ele me ligou e disse, mas sabe que eu dormi tranquilo? É verdade, estava me preocupando com... Não que eu não tenha que ficar de olho no concorrente, mas eu não posso ficar hipnotizado pelo concorrente. Porque tem preços que são impraticáveis. E não adianta tu querer acompanhar preços impraticáveis. Você trava a sua estratégia, né? Você tá numa linha seguindo, sempre, claro que você precisa adaptar, né? Quando você tem um planejamento. Mas aí você olha, fulano fez um movimento assim. Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou ter que seguir o fulano? Você espera, analisa, olha se é só um hype, às vezes alguma coisa assim. Tu não sabe o que tá por trás da estratégia daquela pessoa, daquela empresa. Sim. E às vezes a briga por preço, tem muitas empresas muito agressivas que queimam caixa mesmo para destruir o concorrente, porque aí o concorrente fica nessa pira assim, nessa piração de, ok, agora eu vou ter que baixar o preço. E aí não sustenta muito. Quem tem caixa, né, bala na agulha, que a gente fala, consegue segurar isso por mais tempo. E é justamente para limpar do mercado. E assim, ó, muitos negócios tem que entender, você tem que entender dos seus números, entender de o que funciona para ti. E adaptar o seu negócio ao mercado quando possível, quando é viável. Nos meus 15 anos, dentro de uma representada, eu vi muitos lojistas desaparecerem. E é engraçado que todos eles desapareceram quase que pelo mesmo motivo: preço. Quem praticou preço, quem quis bater grandes redes, quem quis ganhar no volume, no giro, que é aquilo que tu falou. Eu posso ganhar no giro? Posso. Só que o giro me exige o quê? Uma estrutura maior. Então, eu quero ganhar no giro. Eu fazia 10 vendas por dia e eu vou passar a fazer 20 vendas por dia. Eu estou falando de 10 entregas a mais, eu estou falando de 10 caminhões rodando a mais, eu estou falando de um monte de estruturas para fazer aquilo rodar. E no fim, aí entra bem a tua área, que é o seguinte: não suporta, mas a gente botou cliente para dentro da loja. Qual a qualificação do cliente para dentro da loja? Nós abrimos uma loja uma vez, né, que era a minha parte da consultoria, e aí nós colocamos uma peça na frente da vitrine da loja, bem na frente mesmo, era num grande centro, para chamar a atenção que ninguém tinha aquilo. Era uma peça muito bonita. Só que era uma peça, cara, uma vitrine, um produto que era um tipo de uma cristaleira, cara. E aí, nessa abrir a loja, foi vendida uma cristaleira daquela. E aquela cristaleira dava uma rentabilidade muito alta. E aí, junto na coisa, assim, eles queriam botar uma sapateira. Na época, acho que a sapateira custava 120 ou 119 reais. Era para chamar pessoas. Aí foi vendido, acho que 36 sapateiras daquela. O negócio foi um volume assim bem grande. Só que eu não queria colocar, eu abri a loja, coloquei as cristaleiras para frente, que a gente queria vender algo diferenciado, não que o concorrente vinha. Tá bom. Aí o administrador da loja, inaugurei a loja, viajei, saí, deixei a loja lá inaugurada, pronta, e o administrador da loja botou a sapateira para frente. E eles venderam 30 e poucas peças. E daí, 2 dias depois, ele me passa um WhatsApp, né? Márcio, viu? Nossa estratégia funcionou. Vendemos 30 e poucas sapateiras. Mas assim, e quantas cristaleiras vendemos? Vendemos só uma, né? Daquela uma. A lucratividade das 30 e poucas sapateiras não pagou uma cristaleira. Tipo, o que ganhamos na cristaleira, as 30 e poucas sapateiras não pagaram a lucratividade. Então, essa questão de quando eu vou chamar,
cliente, eu tenho que tomar cuidado, porque assim, né? Eu tenho bala na agulha, que nem tu falou, eu tenho caixa, eu tenho fôlego para suportar isso, porque se eu não tenho, não adianta eu me meter. Eu vou me quebrar no meio do caminho, porque a gente tá falando de 30 e poucas entregas, 30 e poucas montagens, né? Movimenta-se muita coisa, movimenta-se um monte de coisa, e o lojista, qualquer lojista, Fran, de qualquer ramo. Se ele não tem esse lastro, ele não consegue. E no barulho parece que o negócio está sendo maravilhoso. Nossa, vendemos muito e coisa e tal. Quantidade, né? O lojista, ele se ilude com a quantidade. É lógico, você precisa ter uma capacidade de uma venda, né, cada vez maior, porque realmente é venda que traz dinheiro para dentro. Sim. Mas que dinheiro? Qual a qualidade desse dinheiro? É o dinheiro que faz sobrar ou é o dinheiro que você só está girando e muitas vezes está tendo prejuízo, né? E você trouxe ali esse exemplo. Esse exemplo vai muito quanto à questão da organização, do layout, né? Que você já trouxe um pouco disso. Qual era o intuito dessa loja? O que essa loja queria vender? Ela queria vender a cristaleira, que era o produto mais caro, produto, digamos, mais alto padrão, ou ela queria vender a sapateira barata? Que tipo de cliente ela queria atrair? Uma boa pergunta, Fran. E aí, assim, aí já... Desculpa só te interrompendo. Aí já quero que você traga para mim, se você puder me trazer um pouco de dicas para o nosso público aqui, de o que eles podem fazer dentro do layout dele, pensando nessa estratégia de atração de cliente. Vamos imaginar em vitrine de loja. Né? Vitrine, bom. Vitrine de loja. Quando tu para na frente de uma vitrine de uma loja, seja ela qual for, mas vamos usar móveis como exemplo, né? Então, tu para, a vitrine está ali para te chamar a atenção. Né? Aquela vitrine ela tem que ser pensada para isso. Para atrair. A pessoa parar e olhar. Eu preciso daqueles 5 segundos da pessoa virou a cabeça. Então, vamos pegar vocês, mulheres. Estão passando na frente de uma loja de roupa. Tem que ter alguma coisa para vocês dar aquela virada de pescoço, né? Dá só aquela olhada. Na loja, nesses anos todos, eu procurei desenvolver isso. Eu só quero que a pessoa pare e olhe. É aqueles 5 segundos que eu preciso que a pessoa pare. Isso aí eu fiz pesquisa. Eu sentei do lado de fora de loja, fiquei olhando o que chamava atenção, o que fazia as pessoas pararem para olhar uma vitrine. Tenho fotos, eu tenho tempo, a quantidade de gente que parava e olhava para a vitrine. Só que é interessante. Se eu paro e olho para a vitrine é bonita. Geralmente, 90% das lojas, a vitrine é bonita. O restante da loja não. E aí, tipo assim, se a minha vitrine é bonita e ela funciona, ela para chamar a atenção do cliente, então eu tenho que transformar toda a loja em uma vitrine. Para quê? Para que o cliente se encante, que ele fique dentro da loja. Então ele olha esse a minha da vitrine e diz, cara, deixa eu entrar aqui, tá muito bonita essa loja. Aí ele entra e vê outro ambiente. Daí ele entra e vê outro, porque a intenção dele é levar o cliente do layout para o fundo da loja. Fazer a experiência inteira dentro da loja. Dentro da loja, que o cliente se encante com cada ambiente. Então, por que se coloca a padaria no fundo de um supermercado? Porque geralmente a padaria é o que mais procura, então faz com que o cliente circule pelo supermercado inteiro. Isso aí. Então ele vai lá no fundo do supermercado, quando ele volta, esqueci, sei lá, isso aqui, esqueci aquilo ali, não sei o que, pronto. Se a padaria fosse na frente, ele só entraria e ia embora. A loja de móveis ou um comércio, uma loja de roupa, por exemplo, tu entra em algumas lojas que são muito bem estruturadas para a pessoa olhar assim, meu Deus, que linda, olha aquela outra, e quando tu vê, tu tá ali dentro. E é natural. Então, claro, a tua equipe tem que estar treinada para isso. Então, tipo, teu vendedor tem que estar a posto. Não precisa estar em cima do cliente. Bom dia, boa tarde, Fran, tudo bem? Fica à vontade. Né? Tu deixa o cliente à vontade. Mas a vitrine é o nosso chamariz. É o primeiro layout. O que eu quero ter na frente da minha vitrine? Eu quero vender sapateira de R$100, ou eu quero vender cristaleiras de 500, 1.000, sei lá, 2.000, 3.000, dependendo do móvel. Então, se eu tenho o meu público bem definido, eu vou ter o meu chamariz na frente. Eu vou ter, tipo, a minha máquina de lavar na frente, bem cartaseada. Eu vou ter as coisas ali. Só que o meu layout tem que ser bem decidido para quê? Para que eu não perca tempo de venda. Então, eu quero roupeiro. Aonde é que estão os meus roupeiros? Estão aqui. Eu quero box. Estão aqui. Eu quero cozinhas. Estão aqui. Eu quero salas de janta. Estão aqui. Uma coisa que eu fazia muito é a questão de layoutização. Para o vendedor saber e não confundir a cabeça do cliente. O que é não confundir? Eu não ter 4, 5 roupeiros do mesmo modelo
com precinhos diferentes que o cliente fica em dúvida. Porque a dúvida gera confusão na cabeça do cliente e a confusão, o que a pessoa vai fazer? Vai fugir daquela situação e vai acabar não comprando. É como no caso, né, serve muito para, por exemplo, o ramo de restaurante. Eu já passei por muitas situações. Você vai num restaurante e tem um cardápio enorme, de muitas opções parecidas e tudo mais, e você fica folheando e no final você até desiste de comer, muitas vezes, Sim. né? Pega qualquer coisa, enfim. Não tem aquela escolha feliz. Você acaba escolhendo assim, mas aquela experiência de você escolher o que você quer comer... Tu perde ali na arrancada, né? Aham. Nós fomos num restaurante agora, há poucos dias atrás, até a gente falou, a experiência valeu. Porque, vamos pegar layout. Primeiro, o restaurante tinha um layout sensacional. As mesas, elas não eram tão afastadas, mas tinha uma divisão entre elas, um negócio tipo assim, tu não ficava com outra pessoa comendo do teu lado. O som era perfeito. Aquele som ambiente perfeito. O ambiente era muito bem... Tu estava pagando mais caro pelo aquele ambiente. Não tem? Tipo, tu entra no supermercado, tu entra no salão de beleza, tu entra alguma coisa, tu olha, nossa, iluminação, tu tá pagando isso ali, só que é um conforto. Nós entramos, as mesas tinham uma divisão, tinham bastante verde nas divisões, verde mesmo, plantas verdes, assim, legal. A música bacana, o cardápio, as fotos do cardápio eram enormes. Cada folha era uma foto do prato muito bem tirada. Só que ele te chamava atenção. Ficou fácil. Sim, porque você sabe, eu quero igual isso aqui. Isso. eu quero receber um prato do mesmo jeito que essa foto aqui. Isso. E o atendimento deles era sensacional, porque assim, eles não estavam te olhando, mas eles estavam te olhando. Tipo assim, aí olhou, aí eu só olhei, rapaz, só um momentinho. Ele já veio lá, não, isso aqui é assim, assim, assado. Então, lá uniu o quê? Um layout bem definido, bem legal. Música, num tom legal no ambiente. O cardápio era imagens bem colocadas. Não tinha muita aquela coisa assim, meu Deus do céu, mas né, bem feito. Voltaríamos lá? Tanto é que eu falei assim, gente, o dia que nós estávamos conversando num grupo de amigos, disse que você ia fazer uma experiência, vamos lá para vocês verem. Tu investe um pouquinho mais, mas vale a pena. Sai feliz. Sai feliz com tudo, com o atendimento, com a comida. Às vezes a comida nem é aquela coisa toda. Sim. Né? Você falou o preço já não é o mais barato, que geralmente esses restaurantes, enfim, é um ticket um pouco mais alto. E mesmo assim você diz, eu volto? Sim, voltaria tranquilamente. E nesse caso, a comida, ela superou muito. Então, é o que a gente olha hoje assim, tá, por que eu não estou fechando mais negócios, independente do ramo, né? Por que eu não estou fechando mais negócios? Vamos pegar vendedores, onde eu treinei durante muito tempo, né, Fran? Uma coisa que eu faço na consultoria, mas eu fazia muito antes, e inclusive, né, eu tenho um curso que está na plataforma, a pessoa tem uma loja de imóveis, ela compra aquele curso e segue aquilo lá. E a gente pega mix de produto. Quando eu ia fazer um layout de loja, eu pegava o histórico de venda daquela loja, e isso aí pode levar para qualquer ramo, pegava o histórico de venda daquela loja dos últimos 3 anos e começava a olhar. O que ela vende mais? Cozinha ou estofado? Ela vende mais roupeiro ou box? O que ela vendia mais? O que deixava mais dinheiro em caixa? Eu nunca fui pela quantidade, eu sempre fui pelo faturamento. O que mais deixou dinheiro em casa? O que mais... Não é eu vendi 100 roupeiros desse e vendi 10 do outro. Qual que deixou mais dinheiro em casa? Eu vou trabalhar em cima do que mais deixou dinheiro. Às vezes acaba sendo menos esforço, né? Isso. Aí eu fazia o layout baseado nisso. Deixa eu fazer o layout aqui. Então, tipo assim, tá. Eu tenho uma grande área lá numa loja de 300 metros quadrados, eu tenho uma grande área que usa produtos, por exemplo, que come muito espaço físico. Estofado, box, come muito espaço físico. Então, qual que é a linha que estão deixando dinheiro em casa? Roupeiro é nas paredes, cozinha nas paredes, então é menos espaço físico. Só que eu tenho que cuidar o que eu coloco. Então, eu vou fazer esse estudo. Tá, então vamos delimitar agora, vamos ver o teu mix de produto. Esse produto fica, esse produto sai, esse é parecido e coisa e tal. Aí eu cruzava os dados com os vendedores dos últimos 3 anos. Quem mais vendeu estofado? Quem mais vendeu roupeiro? Quem mais vendeu linha branca? Quem mais vendeu box? E aí eu pegava os top 10. Então, primeiro o vendedor. Então, a Fran, ela é muito boa em vender estofados. Cara, ela é a primeira.
Aí, olha a Fran, beleza, ela é a primeira em vender estofado. Só que ela é a primeira em vender estofados de valor agregado mais alto ou quantidade? Aí eu sabia se a Fran vendia valor agregado ou vendia boi de piranha. Porque tem um vendedor do boi de piranha, né? Quando tá na promoção, ele vende, ele não dá lucro para ninguém. Sim. Faz aquela barulheira desgraçada. Então eu cruzava os dados primeiro para saber, tá, então ela tá deixando lucratividade, ela vende produto de valor agregado. Beleza, show de bola. Temos condições de vender mais sofás? Temos. Então a gente organizava a linha de sofá, ou aumentava ou diminuía. Ia para os roupeiros, pegava os mix principais de produto e fazia isso. Quando tu cruza os dados com o vendedor, eu sei que a Fran é boa em vender roupeiro. Eu olhava lá. Pô, Fran, legal, tu vende bem roupeiro. Só que sofá tu não vende bem. Então te falta o quê? Treinamento de sofá. Eu não botava todos os vendedores juntos. Eu pegava, mostrava para a Fran que ela estava vendendo menos roupeiro do que o Márcio. Só que ela poderia ter condições de vender mais roupeiros. Só que ela vendia muito bem estofados. Só que o Márcio vendia bem roupeiro, só que não vendia bem estofado. Eu ia cruzando esses dados. Ia treinando as pessoas específicas no que precisava. E elas iam vendo. Tipo assim, pô, eu preciso de treinar um pouquinho mais em sofá. Para aquele cliente que, por exemplo, chegasse querendo estofado e viesse para um vendedor que não vendia antes muito bem o estofado, não perderia essa venda. Isso aí. Isso aí. Só que claro que é bom a gente colocar os bons nos seus lugares. Aproveitar melhor eles. Aproveitar melhor, né? Só que quando tu pega um vendedor que ele é bom, ele sabe que ele pode treinar e ganhar mais dinheiro, porque o vendedor é movimentado por metas. Por dinheiro, por metas, né? Uhum. E quando tu acompanha. Então era muito legal quando a pessoa olhava e disse assim, ó, meu Deus do céu, não, mas eu vou treinar um pouquinho mais. Né? Eu vou fazer isso de uma forma melhor. Tem vendedor que nunca vai ser melhor, mas só que às vezes tu vai dizer assim, na minha loja eu não vendo esse tipo de produto. Tu não vende ou a tua equipe não sabe vender? Tem uma grande diferença. Que é isso que a gente olhava. Então, tipo assim, talvez a minha equipe não esteja preparada para vender cozinha sob medida. Só que é um mercado muito bom, cozinha sob medida, vamos assim dizer. Então, eu tenho que treinar alguém para vender cozinha sob medida, porque às vezes fica encalhado lá na parede. Então, existe uma coisa que é interessante quando tu cruza dados para te saber com quem tu está conversando e quem tu vai treinar. Que é o mesmo que tu faz. Vamos imaginar que, por exemplo, assim, tu é do mercado financeiro, tu é da organização financeira. Só que, de repente, vão te trazer para, tipo assim, Fran, vamos lá, eu quero que tu trabalhe no marketing comigo. Daí tu fica pensando assim, entra um cliente assim, tu quer financeiro ou tu quer marketing? Tu fica rezando, ai, manda financeiro, manda financeiro, manda financeiro, manda... Porque é a tua área, tu nada de braçada. Um vendedor na loja, quando ele gosta de vender um produto, quando o cliente entra na loja, assim, tomara que ele peça sofá, tomara que ele peça sofá. Se o cara não gosta de vender roupeiro, assim, não pede roupeiro, não pede roupeiro. Daí o cara vai dizer, eu quero um roupeiro. Fala, ai, meu Deus, tu já vai desanimado. Então, qual é a tua área específica de venda? Eu tenho a minha área, eu adoro varejo. Né? Tipo assim, eu tenho o layout de lojas na cabeça, eu não preciso, antes de entrar numa loja, eu fico sentado lá de fora ou analisando a loja do lado de fora, eu tenho tudo na minha cabeça. É que nem tu tem a tua quando é a área financeira. Agora, se assim, Márcio, tu gostaria de trabalhar no financeiro? Eu gosto de olhar o financeiro, eu gosto de ver como funciona, eu gosto de saber que ele está organizado, mas eu não gosto de financeiro. De operacionalizar, Não. isso aí, cada um na sua área. Mas é bem interessante, você trouxe alguma coisa aqui que eu acho que nosso público pode estar implementando, quem ainda não tem na sua loja, né? Principalmente dados, informação. Né? Informação é tudo. É tudo para você conseguir tomar a decisão correta. Então, assim, tenha pelo menos separado, se você tem vendedores, quanto cada vendedor vende por dia, né? Separar assim, eu fechei a venda, aquele vendedor fechou X reais nesse dia, tudo mais. Uma loja de roupa, que sim, e seja, no varejo de modo geral. E olhe e tente puxar também o que esse vendedor está vendendo. Né, para você começar a ver assim, qual é o mix de produto que mais sai. Por que esse vendedor vende mais esse produto e o outro não vende? Talvez porque é uma abordagem diferente, cada um. O que um está fazendo que o outro não está fazendo? E talvez alinhar os vendedores de modo geral para que eles consigam performar bem em todas as áreas dentro da tua empresa, né? Vamos dizer, todo o mix de produto que a tua empresa tenha. Sim. Às vezes, Fran, ela pode estar com um mix muito grande. Às vezes, ela pode... Uma coisa que eu media muito, que eu gostava muito, assim, quantos clientes entraram na tua loja hoje? Na maioria dos lojistas não sabia quantos entraram.
Ah, nós vendemos tanto, tá, beleza, para quem vendemos, beleza, e para quem nós não vendemos? Por quê, né? E o porquê que nós não vendemos? Por exemplo, pega, né, vamos lá, eu tenho a Mon Colchões hoje, que é a parte física do negócio, né? Então, eu fico olhando, tipo assim, cara, é muito bom eu ganhar uma venda, né? Eu fazer aquela venda, mas eu fico muito pensativo quando eu perco a venda. Eu acho que é ali é que tá o pulo do gato. Saber, principalmente para quem você não vendeu, quem não fechou negócio contigo, o porquê é que daí é que você vai tirar as informações que você pode melhorar a sua empresa. E isso eu faço. Porque é a mesma coisa que a avaliação no Google. A avaliação no Google eu gosto de fazer eu pessoalmente, eu ligar, Fran, tudo bem? Tá dormindo bem no colchão? Podia nos fazer uma avaliação? É muito importante para nós? Eu faço. Com cada cliente eu faço isso. Porque é importante as pessoas saberem quando... Porque hoje é uma linha de avaliação, né? Aham. Mas quando tu, tipo assim, quando eu perco uma venda, eu procuro a pessoa diz assim, ei, fulano, ah, não, já fechei negócio, coisa e tal. Beleza, bacana, te agradeço pela visita, tudo bem. Tu podia me dar uma informação? Com quem tu fechou e por que tu fechou? Né? Se tudo não te importar, tu quiser dar essa informação. Ah, Márcio, fechei por preço. A maioria das coisas, vamos assim, a maioria das vezes eu já perdi por não ligar. Não, tipo assim, bah, se tu me liga, nós tínhamos fechado o negócio. Aquilo me deixa muito doído. E tanto é que eu desenvolvi um sistema, tipo assim, porque acompanhar a pessoa de venda, tá? Eu te mandei uma mensagem hoje, amanhã eu te dou um toquezinho. E aí, Fran, tudo bem? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Por quê? Porque nessa época, quando eu perdi essa venda, e era uma venda bem significativa, e a pessoa foi muito, cara, teu atendimento foi bom e tudo, mas nós estávamos aqui, e aí foi, e de repente, tipo assim, se tu tivesse dado um oizinho, a gente teria ido na tua loja. É, quem chamou primeiro, às vezes, ou até esqueceu, né? Perde aquele timing que o comprador quer, porque compra é emoção. Sim, Compra lida com a parte emocional. Compra não é nada racional. sim. A gente justifica racionalmente a compra, mas é tudo emocional. Então, é aquele momento que a pessoa tá emocionalmente preparada para isso. E muitas vezes você perde o time por não tá conseguindo acompanhar, né? Ter um CRM, tem um controle de clientes. Lógico que tem negócio e negócio. Por exemplo, o supermercado não vai conseguir estar fazendo isso. Uhum. É diferente, é uma abordagem. Mas quem lida no atendimento, principalmente no tete a tete ali, que vai na loja, né, tem um trabalho de uma venda mais consultiva, que assim fala. Mas vamos pegar, né? Vamos olhar que a gente olha números, né? O que me deixa mais dinheiro em caixa, que todo mundo deveria olhar mais isso. Porque é fácil, né? As pessoas, é fácil, Márcio, mas daí, tipo assim, se for vender só o produto, todo mundo quer vender o produto que dá dinheiro, mas ninguém dá condições para o ambiente vender o produto que dá mais dinheiro. Então, se eu estou no supermercado, já é notório, né? As gôndolas na linha dos olhos é os produtos que eu mais quero vender. Numa loja de móveis, que é o meu ramo, o que que eu faço? Eu começo sempre do roupeiro menor para o maior. Em termos de escala, que a loja se abre no final. Então, a pessoa entra, ela vê o roupeiro de R$1.000, o de 1.400, o de 1.500, o de 2.000 e ela vai indo. Vai fazendo a ancoragem de preço e vamos dizer, valor do produto. Valor no sentido assim, ok, esse produto é mais caro porque ele é maior, ele é mais... E assim vai. Isso aí. Só que qual é a sacada? Eu quero vender o roupeiro de 1.000? Não, eu quero vender o de 1.300. Então, o cara na parcela, vamos assim dizer, ou no valor, diz assim, gente, nós temos esse roupeiro aqui, ele é isso é um roupeiro excelente, só que com R$300 a mais, tu leva esse roupeiro É esse aqui. que tem mais essas coisas. Ele tem mais 2 prateleiras, ele é um pouco mais profundo, ele tem isso, tem aquilo. Não é diferente no mercado quando tu vai fazer um negócio assim, cara, eu tenho ali esse copo e eu quero vender esse copo aqui. Ele tá ali para vender, eu posso vender, ele tá me dando a lucratividade legal, mas eu quero vender esse copo aí. Que ele vai me deixar uma rentabilidade de 5, 6, 7% a mais, que parece ser nada, só que no final de um mês ou no final de um ano, isso é uma rentabilidade absurda. Aí você usa ele para um comparativo para vender esse, né? No caso aqui é igual, mas né, nosso telespectador entendeu. Às vezes é um produto com uma diferenciação um pouquinho mais, um preço pouco diferente na cabeça do cliente, ok. Se eu botar isso na parcela, não vai fazer diferença, mas eu vou comprar um produto muito melhor do que eu quero. Isso aí. Outra coisa que é interessante, gente, e é muito estratégico e as empresas ainda muitas vezes não observaram isso com cuidado, é quando tu vai cartazear um produto, seja ele qual for, muita informação no cartaz.
Tipo, a camiseta tal. Né, cheguei em lugares, cheguei uma vez no cliente, ele estava vendendo um aparador, Fran. E era um aparador bem... Botaram todas as referências do aparador. Aparador, pé, Luiz 15, referência 15015, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de informação e o preço lá embaixo. Aí eu falei pro fulano, primeiro, quer ver um negócio? Fui na internet, na frente dele do celular, peguei aparador 15015, isso, aquilo, coisa e tal. Era no mínimo uns 30% mais barato do que o dele. Tava pela internet, tinha que pagar frete, só que a pessoa não tinha noção que ela tinha que pagar frete, tinha que pagar montagem separada. Daí ele disse assim, não, mas você tem que pagar o frete, tem que pagar a montagem Mas separada. na hora é valor, ele vai olhar. Isso. Aqui é 1.000, aqui é 500. Por que eu vou comprar um de 1.000? Se aqui é 500, eu já não vou mais comprar nem o de 1.000, às vezes nem o de 500. Tu já nivelou o preço. É. Aí tu já taxou a loja como cara. Uhum. Aí vamos fazer o seguinte, o que o cliente quer saber de um produto quando ele vai na loja? Se é um móvel, medida e valor. Valor à vista e valor a prazo. Pronto. Se é um valor muito alto e tu trabalha com um público mais baixo, é o valor da parcela. 10 vezes de quanto? Né? Tipo, 10 vezes tu vai botar na parcela pequena, a numeração maior. Uhum. E a vista quanto? E a medida do produto? Porque vai ajudar o vendedor para ele não pegar trena. É uma praga aquele negócio da trena, né? Que você vai medir o produto. Ele não deixa o cliente pensar. O básico do que precisa tá ali. Agora, encher de informação é outra coisa que se perde venda também. Sabe que, vou te falar, eu sou uma pessoa muito técnica, né? Mas é questão de perfil. Aí você vai precisar um pouquinho identificar o perfil do cliente. Tem cliente que não quer saber a especificação do produto, né? Às vezes chega lá na loja, você entra numa loja de... Já aconteceu comigo. Eu comprei uma televisão porque a moça me explicou todas as especificações técnicas da televisão, mas eu sou uma exceção. Uhum. Geralmente o comprador quer... essa TV cabe na minha sala, ela tem um controle de comando por voz, ela é smart, ela consegue ligar lá no meu streaming. Tá, serve pra mim. Pronto. É isso que eu quero. Encaixa no meu orçamento, né? Uhum. É isso que eu quero. É diferente, é muito diferente. Só que realmente, se o cliente pedir, você especifica, eu acho. O problema é quando você começa a jogar muita coisa técnica, realmente gera essa confusão. Muita informação, né? Tu comprar MDP por MDF, por exemplo, assim. Eu peguei a fase, né, do MDP era uma porcaria, o MDF era o salvador da pátria. Sim. Então aí a gente treinou as pessoas para não falarem mal do MDP e nem do MDF, mas cada um tem os seus benefícios, era a escolha do cliente. Uhum. Então a pessoa que é mais técnica, ela vai pedir mais informação. Por exemplo, lá na loja, né? Tem gente que é técnica, ele vai querer saber algumas coisas, outras não. Outras não tem, tipo... Vamos aproveitar, então. A gente está encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. Nosso papo está muito bom, tem muita coisa ainda para falar, mas eu quero aproveitar que você trouxe o gancho ali da loja. Fala um pouco da tua loja, Márcio, também um pouco do que você trouxe, né, dessas experiências toda na consultoria para a tua loja, que ela tem 2 anos de fundação. Sim. Ali, eu conheço a loja dele. Então, o que você usou de toda essa experiência dentro da tua loja, agora como gestor, dono do seu negócio? Foi bem interessante, né, Fran? Tu já me acompanhou em algumas coisas lá, algumas decisões que eu tinha que tomar, porque é diferente tu ser consultor do que ser dono, né? De tu viver o dia a dia, de tu olhar, de tu abrir e fechar uma porta de uma loja, de tu saber que tem os compromissos do mês, tipo assim, não tem conversa. Se tu vai olhar lá, né, a disputa com o cliente, se tu vai dar mais desconto, menos desconto, porque é fácil eu sentar aqui e dizer assim, não, tu tem que vender o produto da mais lucratividade. Aí quem tá passando por isso sabe, né? Tipo assim, vem aqui, senta aqui na minha cadeira, né? Então, tem a oportunidade de sentar na cadeira do dono. Então, pega a minha experiência e trouxe. Isso não é garantia de não ter sofrimento. Não. Nenhuma. Tipo assim, não, tu vai tirar de letra. Não, eu perco venda e eu fico puto dos cornos. Eu tenho que dar desconto às vezes, né? Tipo, que eu não queria. Tem aquele cliente que chora, tem aquele cliente que é ranhento, mas tem aquele cliente, tipo assim, que é um cara que ele é exigente. Entra todo tipo de gente dentro da loja. Mas a Amon, ela foi criada com um propósito bem claro, que é a questão do sono. Para mim, sono é primordial. Então, uma loja de colchões, onde realmente a gente entrega uma experiência diferente. Aí vem aquilo que a gente estava falando. Qual é a experiência de entrar num ambiente da Amon para decidir uma coisa importante? Porque, por exemplo, depois do trabalho, aonde tu mais passa tempo é no colchão. Né? Tu teve essa experiência conosco, né? Então, a ideia de vender um produto
que realmente ele te entrega algo no final de uma noite de sono. Então, se tu tem um produto que tu sabe que teu produto é bom, e eu sei que o produto que eu estou vendendo hoje, nós temos 443 fábricas de colchões no Brasil, a que mais tem tecnologia, não é porque eu trabalho com ela, eu conheço boa parte dessas indústrias de colchões que eu me criei aí dentro, é a que mais tem tecnologia verdadeira, é o que eu trabalho hoje. Então, o pior eu tenho o produto. Produto de qualidade. O produto... A questão é conscientizar o teu público, achar ele, aquele que valoriza isso, e conscientizar ele, dizer assim, ó, por isso que o meu produto tem esse valor e por isso que você deve comprar ele. E como tu fala, é uma reeducação. Porque no Brasil nós não temos cultura da pessoa olhar o colchão como algo importante. Ela vai lá comprar um colchão. Tipo, compra por preço. Então, tanto que a média do colchão no Brasil é 2.500. Uma média de um colchão. A maior fatia, tipo, 90% é 2.500 reais. Daí uma pequena fatia vai até 7.000, outra passa um pouquinho de 7.000, mas a média ali é 2.500 a 3.500 é o que nada ali dentro que comanda o negócio. Então a Mon, ela foi criada para isso. Quando tu dorme num Mon, tu sabe que as coisas são diferentes, mas para isso eu preciso que o ambiente ele esteja preparado para te receber. E ele foi preparado e tu teve essa experiência com a gente, para que, lá eu digo, a gente não fecha negócio, não força o negócio. Eu te dou a informação e tu vai tomar a melhor decisão. Então, nessa parte, eu digo que eu coloco muito em prática os 30 anos de experiência de fazer a pessoa ter uma experiência verdadeira com o produto. E olha só que interessante, para quem não conhece a loja do Márcio, aqui de Itapema, né, Santa Catarina, nosso público como o Brasil inteiro, se vocês tiverem oportunidade, conheçam, ela não é uma loja gigante. E colchão ocupa muito espaço. Sim, sim. Então, assim, não é encher, o fato não é encher a loja. Né? O caso, o Márcio, ele usa muito bem, que eu conheço, eu fiz a experiência, comprei um colchão Mon, de expor os produtos que ele tem ali, né, necessários, e fazer a experiência com o cliente para dar mais clareza para ele, ao invés de deixar ele mais confuso mostrando muita coisa. Então, você está aplicando isso, né? O que você fez nas suas consultorias nesse tempo todo, trabalhando para outras pessoas, né? Como consultor ou como colaborador, dentro do teu negócio. E interessante, Frank, tu chamou a atenção disso, que é assim, ó, eu tenho 7 produtos na minha loja. 7. Só que o cliente que chega lá, ele deita em 3. No máximo em 3. Depois de uma conversa, uma identificação, saber um pouco o que a pessoa procura, né? Ah, eu sou muito à noite, eu me viro muito à noite, né? O sono é muito leve, ou eu acordo com muita dor e coisa e tal. Pouquinhas coisas, não precisa encher muito, não precisa ser como assim, um inventário do cliente, mas automaticamente ele vai deitar no máximo em 3 colchões, porque não confunde a cabeça dele. Né? Uns anos atrás eu gostava de comprar roupa em 2 lojas. O homem é assim, eu sou assim. Se a pessoa começa a jogar muita roupa, confunde, eu vou embora e não compro. E eu comprava em 2 lojas, em Florianópolis e em Blumenau. A vendedora sabia me vender. Aquela calça lá, ela trazia 2 calças. Márcia, essa aqui combina com essa camisa. Eu já conheço teu gosto aqui, eu já separei. Pronto. Aí serviu? Ok, vamos. Ok, vai embora. É isso. Na mão não é diferente. Então, tipo assim, lá não é para confundir a cabeça. É para te tomar a melhor decisão de produto. Tem gente que eu não vou conseguir vender, como diz o outro, né? A gente não vai conseguir vender para todo mundo. Mas quem realmente entende o valor que é o sono, a Mon atende muito bem. É isso aí. Gente, empresário, o valor do sono, ele é muito importante, né? Vocês, às vezes a gente fica ouvindo muito, alguns players ali da internet, porque trabalham enquanto os outros dormem, durmam só 5 horas por dia, tá? Eu durmo só 5 horas por dia, tá tudo bem. No futuro isso pode ter uma consequência, né? Uma qualidade, né, de sono. Por isso que o Márcio, ele explica muito bem isso, né? Dentro lá da loja dele, até o porquê dessa importância de olhar para o seu sono e traz também todo o seu mix de produtos ali para ajudar a gente nisso, né? Márcio, agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado aqui, né? Se quiser que o Márcio traga alguma
nova assunto. experiência, algum novo insight aí, né? Deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo que a gente responde. Quem sabe a gente vem para uma outra conversa aqui, traga um pouco mais dessa experiência, né? Espero que vocês consigam implementar, que seja alguma coisa do que foi falado aqui, que né, aproveitar esses anos ali que o Márcio tem de experiência no ramo do varejo, mesmo que você não seja do ramo de imóveis, né? A gente trouxe muitos exemplos ali de restaurante, de loja de roupa, vestuário, então tem muita gente, pode ser usado em vários negócios. Quer deixar um último recado aqui para o nosso público? Fran, eu acho que é muito interessante, a gente conversa bastante a respeito disso, assim, olhem bastante a organização financeira da empresa de vocês. Né? Tudo é onde bomba o coração. Né? Vejam realmente a fundo, que nem a Fran falou, estudem realmente a fundo, tipo assim, o que realmente está me sobrando? Eu tenho organização, eu sei ao certo o que está acontecendo, porque é uma das áreas mais importantes, é onde eu vi que mais os lojistas na minha área se perderam ao longo desses 30 anos, é não ter essa segurança. Então, para mim, segurança financeira ela é muito importante. Né? Tipo, não é o que eu vendo, é o que me sobra no final do mês. O que está realmente me sobrando no final do mês? Tem a estratégia, mas metrifica, né? Metrifica ela de uma forma assim que possa ser palpável, porque quando a gente tem a realidade, eu sempre digo assim, se tu tem um plano de voo, tu sabe aonde tu vai, né? Tu tem lá que eu não sei como é que é o nome desse negócio que recalcula a rota do avião, tu não vai bater, né? E automaticamente, se eu dirijo uma empresa pequena, o meu risco é menor, mas quanto maior a empresa cresce, o faturamento cresce, o meu risco de bater em alguma montanha maior, né? Aumenta muito. Então, hoje eu olharia muito isso, né? A primeira coisa que eu olho nas empresas quando eu vou fazer consultoria é, tá saudável? Isso aí. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e nos vemos nos próximos episódios. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.